Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Entretanto, pronto, um dos últimos artigos aqui do PCC, do site PCC, que remonta um bocadinho, sei lá, há um mês e tal atrás, fala um pouco sobre uma qualquer perspectiva europeia que tenta, pronto, criticar a atividade do PCC sem falar propriamente da origem e da razão pela qual esta organização foi criada. Existe aqui um artigo bem grande. Esta gente escreve bem. Eu, por acaso, estou impressionado pela positiva, pelo facto de conseguirem escrever de uma forma minimamente coerente o que é que se passou. Não obstante que eu continuo sem concordar com a maior parte das formas como eles dão continuidade a essa memória. Pois o problema desta vida toda, na história inteira, tinha a ver com a memória. Como eu gosto de dizer, eu sou um fragmento do tempo, sou um cagalhão no meio do tempo. Está associado simplesmente a esta noção de que o mais um é igual a 1 é igual a 3, que é o estilo de Deus, nada mais. Está associado lá ao meu site. Pronto, é só isso. E que, no fundo, é o que cada um cria, é o que cada um produz, é o que cada um é ou se transforma, nada mais. Pronto. Que é o estilo de Deus. Pronto. E, portanto, nada tem a ver até com os ensinamentos da Bíblia, sendo que a Bíblia tenta ensinar certas coisas que deveriam ser, pronto, a meu ver, lá está, a meu ver, deviam ser alvo de uma crítica, não é? Portanto, que um gajo entenda que aquilo não é para ser produzido tal como está ali, escrito, mas é para ser questionado e posto em causa e analisado de uma forma minimamente coerente. Portanto, eu não concordo com o código de conduta, seja da justiça legal, quando tem necessidade de matar, como também não concordo que esta malta tenha a necessidade de matar, muitas vezes até por questões completamente idiotas. Okay, pronto. Contudo, é importante, sem dúvida, de perceber porque é que e como é que esta malta, surge. Portanto, como eu disse no vídeo anterior, creio eu, ora bem, não é no vídeo anterior, portanto é na primeiro, no linha ténue entre a justiça legal e a justiça criminal, é que, a justiça legal também tem ações em que sente necessidade de produzir crimes contra alguém. E eu também condeno isso. Condeno porque, eu não acredito que a morte do próximo seja uma forma de educar. A única forma de educar é educar. Não há outra forma. E a educação pede tempo e pede um exercício de repetição. É quase como imaginar que, sei lá, que toda a gente deveria saber ler e escrever chinês, incluindo o português, o brasileiro, o americano e afins, mas é claro que, em princípio, nenhum de nós, além dos chineses, sabe ler e escrever chinês. E, portanto, andar a castigar meio mundo porque não sabe ler e escrever chinês é idiota. Não é? Portanto, a única forma de educar, isto é, de fazer com que seja possível que seja português, inglês ou chinês não, ou japonês, ou brasileiro, ou seja o que for, aprenda a escrever e a interpretar chinês, é repetindo a orgânica
de educação e repetição, na qual a pessoa vai aprendendo as coisas básicas e repetindo, 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 até que aquela informação fica retida na memória e ela passa a ser, como reflexo de ação. Pronto. Isto tem a ver com a educação, nada mais. Okay? Pronto. E tem a ver com a função da memória. Não é? Portanto, eu sou capaz de gerar conteúdo via a minha capacidade de pensar, pois no meu processo de vida li, pensei, discuti e, portanto, interiorizei uma quantidade bem grande de valores e de símbolos e de conceitos e de palavras que me permitem agora gerar conteúdo sem estar a ler nada. Pronto. Então, isto tem a ver com questões estupidamente básicas. Okay? Portanto, eu não concordo com a maior parte destas questões, porque depois, eles aqui fazem uma crítica da visão e o estereotipo que uma qualquer crítica europeia, que não deve ser eu, porque, este artigo é de 3 de julho deste ano. Pronto, nós já estamos em 26 de agosto, pronto, um mês depois, mais do que um mês depois, não é? Em princípio, não será uma crítica contra qualquer comentário que tenha feito, pois os únicos comentários que fiz em crítica daqui do PCC, comecei ontem, só. Ou comecei hoje de manhãzinha, pronto. Acho eu, mais ou menos. Mais ou menos isso, pronto. Seja como for, é que depois isto leva a esta problemática que está associada à memória, está associada à história e está associada a uma incapacidade de fazer uma crítica que exclui aquilo que não concorda. Portanto, eles nesta crítica, neste artigo, falam dos abusos que o próprio sistema prisional já praticava com os prisioneiros antes do PCC ser formado, incluindo, lá está, violência física e sexual, assassinatos e humilhação contínua. Algo que em várias prisões do mundo acontece. Okay? E, portanto, é claro que, por condição de uma união, eles foram capazes de lutar contra esse abuso. Mas eles próprios, não é? Mesmo sendo contra esse estilo que queria, no fundo aquilo era só de abuso de poder, eles, em vez de se tornarem algo melhor, foram ao encontro também dessa resposta, dessa forma de responder. E, portanto, não quer dizer que eles façam violência física e sexual, mas assassinato e humilhação, sim. E violência sexual também, relativamente a alguns relatos que andam para aí, não é? Sobre como é que uma mulher qualquer foi assassinada e violada e etc. Portanto, eles acabam por produzir tudo aquilo que condenam. O que, é absurdo. Mas é uma característica que a maior parte das organizações judiciais e ou criminais tiveram dificuldade em fugir, em se separar. Okay? Uma grande dificuldade. Pois, aquilo depois parte daquele princípio de, que são princípios que têm lógica em estado de guerra, mas, que depois tem algo, assim, tramado, não é? Tal como olho por olho, ou dente por dente, aquelas coisas assim do género, não é?
tem a ver cada gota de sangue será vingada também com sangue, pronto, etc. Isto são os tais princípios que estão associados ao taoísmo chinês, no seu melhor no âmbito puramente militar. Pronto, mas salvo uma espécie de respeito que qualquer exército chinês ou até japonês, incluindo os ninjas e afins, que também tinham valores morais extremamente muito bem conseguidos, não é? E, portanto, com um conteúdo interessante de dizer, ok, esta malta tem aqui um conteúdo que foi pensado, que foi... Lá está, foi pensado, foi algo que não é feito assim porque lhes apetece, não é? Não, aquilo é uma coisa que tem lógica, ok? Que tem uma análise humana e afins. Contudo, pronto, eles também se tornaram assim altamente violentos, não é? Perante, perante esse reflexo que acaba por ser quase necessário, sendo ele impulsivo ou não. Pronto. E, portanto, eles, por exemplo, aqui aparece a estilística parcial anacrónica, que insiste em representar os sicários como figuras grotescas, violentos, fanáticos, seguidores de algum traficante caricatural. Compromete qualquer leitura honesta da realidade. Mas, malta, não querendo fazer pouco de nada, nem fazer grandes comparações, os relatos daquilo que aparece aí na internet e nos jornais e afins, é esse, não é? Sejam vocês seguidores ou não de traficantes, sendo que vocês assumem que realmente é o negócio do grupo. Depois as próprias regras que vocês definiram focam a morte do próximo quando ele faz alguma coisa de mal. E portanto, gostem ou não gostem, queiram ou não queiram, a figura grotesca está lá. Porque a figura grotesca é isso que vai fazer uma coisa, uma barbárie qualquer, não é? E é só isso. E portanto, não tem a ver com uma retórica que reforça o medo e a ignorância, mas tem a ver com um reflexo comportamental que quase todos os grupos criminosos do mundo, mesmo tendo tido um papel judicial num qualquer ponto da história, e que lutou contra os abusos da justiça legal, que também fez uma catrafada de crimes nunca mais interminável, não é? Na qual eu sou um grande crítico também, mas vocês, ao terem um comportamento igual, tornam-se iguais. Isto, lá está, é que é a parte difícil, não é? A parte difícil desta vida, que é, como eu dizia, na consideração de que eu era pai e havia um gajo qualquer que me violava a filha, eu, num momento impulsivo, eu teria capacidades de fazer assim uma barbárie bem macabra. Contudo, ao fazer aquilo, iria-me tornar igual. Igual, isto é, ia-me tornar um gajo grotesco, violento. Mas nada. Okay? Mesmo que esse homicídio fosse pontual, isto é, foi para aquela pessoa, não vou fazer isso para mais outras. Contudo, nós depois podemos fazer uma análise sobre os vários exemplos de pessoas que, num primeiro momento da sua vida, cometeram um crime, um homicídio, mas depois há malta que acaba por ter um certo gosto em repetir. Então depois vão começar a repetir, a fazer aquilo quase porque lhes apetece. E é aí que entram nesta figura grotesca, que vocês criticam e que, lá está,
devido ao vosso comportamento de resposta, da qual põem como primeira hipótese e única hipótese o espancamento ou o homicídio, vocês tornam-se iguais. Portanto, pronto, é igual. Qual é a diferença entre o homicídio do PCP, do PCC ou da Polícia Federal? Não há. Ambos cometeram um crime. Pronto. Esta é a minha opinião, pronto. Mas eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Contudo, pronto, eu acho que é importante haver assim uma análise minimamente racional das coisas, pois, como vocês descrevem aqui, eu já tinha ouvido falar sobre isto. Portanto, o massacre de Carandiru, onde, pronto, a Polícia Militar de São Paulo matou 111 presos. E pronto, e claro que vocês, nessa condição de abuso de poder, queriam paz, justiça e liberdade. Pronto. E pronto, e não foi só no Brasil, em Portugal também houve coisas semelhantes. E pronto, e no fundo é só isso. Quanto à comparação dos cartéis, pronto, mais uma vez, seja ele o cartel típico centro-americano ou não, na China, no Japão e em todas as outras partes do mundo, não é? Portanto, não é só os cartéis americanos, da América Latina e outros mais, tem a ver, lá está, com esta questão comportamental. Isto é, a forma como uma qualquer violação da lei vai ser julgada. Isto é, ela vai ser julgada via a morte violenta do outro. Bom, que é exatamente aquilo que também é criticável e condenável no comportamento policial considerado legal. Okay. Ainda um dia destes aqui em Portugal, houve 2 polícias que pegaram um homem qualquer, levaram-no, sabe-se lá para onde, e espancaram-no até à morte. Pronto. E foi um crime intencional. Pronto. Esses 2 polícias, aqui em Portugal pelo menos, foram presos. Pronto. Okay. Portanto, a condenação é pelo ato e não propriamente por quem o faz. Pronto. E nesse sentido, aqui em Portugal andamos a melhorar nesse aspecto. De entender que o polícia pode ter muitos direitos, mas ele não deve matar ninguém. Da mesma forma, vocês deviam tentar fugir a essa tentação, mesmo que tenham tido origem nessas reações, nesse comportamento que alguns no tempo para a Polícia Militar de São Paulo, em 1992, foi a tentação. Foi matar um monte de gente. Pronto. Mas lá está. Uma das grandes lições até lá do Cristo e afins é tentar não se tornar igual àquilo que foram connosco. Não é? Pronto. Isto são questões que são difíceis de lidar, okay? Não é uma coisa simples. É algo que, pronto, pede um grande esforço de cada pessoa para ser capaz de, pronto, não cair na tentação de fazer a mesma coisa que fizeram a mais alguém, ou a si próprios. Contudo, pronto. Vocês, nota-se que têm boa cultura, mesmo que vocês falem daqui a um monte de gente que eu nunca ouvi falar. Mas pronto, é porreiro ver que, pronto, existe esta noção realista na qual, lá está, faz boas comparações. E pronto, e aqui a questão da análise sobre o ponto de vista da psicologia jurídica.
Pronto, isto também é especulatório, sendo que é um apontador. Okay? É um apontador que quer, pronto, limitar qualquer tipo de comportamento, seja vindo da pessoa que supostamente tem o direito de, e até da pessoa que não tem esse mesmo direito. Pronto. Isto são interpretações que passaram por uma análise constante e exaustiva, para haver os textos que estão aqui relacionados com a psicologia, chamam-lhe desviante, a psicologia desviante, que tem a ver simplesmente com a psicologia e o comportamento que é considerado criminoso, seja tenha ele origem nos membros puramente judiciais ou nos membros de uma qualquer organização criminosa. Só isso. Tenha de outra coisa qualquer, de uma pessoa aleatória, tanto faz. Pronto. Isto depois é simplesmente uma necessidade de justificar, portanto, esses comportamentos e pronto, e tentar classificá-los. Não é nada. Pronto. O polícia que matou, aqueles 2 polícias que mataram um homem qualquer, serão presos. Pronto. Serão presos e ponto final. E se houver outro gajo qualquer que faça parte de uma organização criminosa ou não, e que faça o mesmo, será preso. Ponto. Okay? Portanto, não interessa qual é a origem, mas a ação. Isto é, a escolha. Pronto. O resto, pronto. Era fixe que, pronto, que vocês fossem capazes de melhorar. Sendo que, pronto, vocês em princípio não consideram, tal como até a própria justiça, é difícil ela considerar que está a fazer alguma coisa de mal. E pronto, e a problemática comportamental continua. Em Portugal houve aqui esta questão mediática que foi feita principalmente pelos ativistas aqui em Portugal e que resultou em algum aspecto, isto é, a polícia, pronto, retirar-lhe um monte de poderes à polícia para ela não poder exercer violência contra terceiros, muitas vezes sem qualquer razão. E, portanto, essa questão mediática da especulação, mesmo que às vezes possa criar injustiças, ela também pode criar justiças. Pronto, é como tudo. Tudo pode ser positivo ou negativo, dependendo da perspectiva e ou da nossa posição perante a perspectiva. Yin Yang. Ora, que é, pronto, a minha panga, pessoal. Tal como esse símbolozinho chinês. Pronto. Se vocês forem ver o meu site, não sei o que, é tudo mais ou menos a mesma merda. Contudo, é isto. Pronto, é simplesmente, creio que, lá está, por exemplo, sob o ponto de vista teológico, o artigo Façam PTC e a visão distorcida da imprensa europeia pode ser lido como uma denúncia da injustiça sistemática e uma convocação à responsabilidade ética diante da representação do outro, especialmente do marginalizado. O texto, embora secular em sua estrutura, está impregnado de uma carga moral e até mesmo espiritual que remete a valores bíblicos fundamentais: justiça, dignidade, verdade e redenção. Pronto. E, sendo que é verdade, não é? É preciso entender certas lições que, lá está, que é preciso entender, não é? Pronto, de uma forma assim quase para crianças, era uma vez um homem bom que decidiu uma coisa qualquer.
E entretanto apareceu outro homem que negou o que o homem bom quis criar. O homem bom considerou que a negação era má, e então o homem que negou a sua vontade tornou-se mau. Mas como o homem bom não soube lidar com a negação, violentou o homem mau, tornando-se mau. E o homem mau, que simplesmente negou a vontade do outro, tornou-se bom, pois foi vitimizado por alguém que deveria saber lidar com uma negação. Okay? Pronto. E a Bíblia, no fundo, com vários exemplos, tenta exprimir isto, só. Okay? Portanto, a justiça, o corpo judicial, em qualquer país do mundo, é visto como os bons, portanto, a boa escolha, e seja lá quem for que negar essa boa escolha, torna-se o mau. Sendo que, quando o bom sente necessidade de castigar o mau em prol dessa negação, o bom torna-se mau e o mau torna-se bom. E, portanto, alguns no tempo, vocês eram os maus que perante a reação comportamental e violenta do bom, fez com que o bom se tornasse mau e vocês se tornassem bons. Alguns, na atualidade, o mesmo se pode fazer com alguns casos que eu leio por aí. Portanto, não sei quem negou a vontade do outro e em prol dessa negação o bom tornou-se mau e o mau tornou-se bom. Portanto, é sempre a mesma coisa. Okay? São questões que têm a ver, no fundo, com o comportamento de cada um, na forma como a humanidade tem uma certa dificuldade em lidar com a negação da sua vontade. E pronto, e a questão da verdade e da redenção, pronto, se o Manel disser a verdade sobre como é que funciona aí o PCC e disser quem é que faz isto, quem faz aquilo, em princípio vocês vão sentir a necessidade de crucificar o Manel. E ele disse a verdade. Portanto, vocês não vão olhar para esta questão da verdade como algo que deve ser respeitado, principalmente quando vocês é que são o alvo da verdade. Não é? Pronto. Portanto, pronto, isto, a justiça, a verdade e a verdade, principalmente estes dois valores, são duais, pois depende em que posição cada um está perante cada um destes termos, não é? Portanto, vocês, em princípio, não vão aceitar a verdade que foi declarada ou que foi denunciada a mais alguém e, portanto, vão sentir necessidade de castigar quem disse essa verdade, mesmo sendo verdade, e a justiça, vocês vão considerar que a pessoa que disse a verdade e que denunciou uma qualquer verdade que faz parte da vossa organização foi injusta para convosco. Mesmo que a pessoa sinta que aquilo está a fazer justiça. Uma vez mais, depende da perspectiva e não do termo em si. A questão da dignidade, eu acho que, pronto, isto realmente, pronto, é algo que, seja o bom ou o mau, todos eles querem viver dignos, com alguma dignidade. E, portanto, aqui o termo dignidade acaba por ser igual para os dois. Pronto, a dignidade é o mínimo que qualquer um pode querer ter para, pronto, pelo menos não ter que começar a comer pedras e coisas assim do género, porque não tem nada para comer. A redenção. A redenção é talvez... Eu não gosto muito de redenção, mas gosto mais do termo do arrependimento, não é? Que talvez seja o valor mais importante que a Bíblia quis oferecer, não é? E que o organismo judicial legal aproveitou. Isto é,
quando alguém vai ser julgado, caso a pessoa demonstre arrependimento sobre a sua ação, a sua condenação desce, diminui. Porquê? Porque o arrependido tem que ser arrependido de forma séria, não é? Tipo, eu estou arrependido, pronto, está bem, agora siga. Não, tem que ser uma coisa séria. Contudo, esse arrependimento mostra consciência de que a pessoa que fez uma porcaria qualquer realmente está arrependida de ter feito aquela porcaria. Okay? E em prol desse arrependimento, pronto, a moralidade ganha poder. Portanto, aquela pessoa que demonstrou arrependimento sobre uma ação qualquer que em princípio não foi boa, tem uma espécie de valorização moral, pois ela demonstrou arrependimento. Pronto. Ok? Portanto, para mim, é essa a crítica que eu deixo também em vários vídeos sobre essa questão do que é os ensinamentos da Bíblia e como é que esses ensinamentos foram interpretados e como é que eles foram produzidos, pronto, na história, não é? Pronto. E como é que, pronto, as pessoas reagem perante aquele conhecimento que muitas vezes, lá está, as pessoas reagem mais de uma forma impulsiva do que de uma forma racionalizada. Pronto. E é isto. Portanto, quando vocês falam sobre esta ética que está associada à teologia, isto é, quando é que, lá está, vocês referem as mesmas coisas que, pronto, até o sistema judicial poderia referir, e portanto depois era como qual deles é que não tem razão. É que ambos têm razão. Não é? O lado judicial, ao falar sobre portanto o que é que a Bíblia diz ou deixa de dizer, tem razão. E quando vocês fazem o mesmo, também têm razão. Contudo, não está em causa a razão, mas o comportamento. Porque é isso que a Bíblia tenta descrever, é o comportamento. Quando alguém olha para a Bíblia com uma perspectiva crítica. Portanto, o que está aqui a se descrever é simplesmente o comportamento deste perante a reação do outro. A importância não é de quem, nem o que é que aconteceu, mas a reação que cada um teve perante uma qualquer coisa que foi anunciada e pronunciada. E, como eu gosto de dizer, pronto, as palavras não mudam a realidade, elas só potenciam a imaginação de quem tem a capacidade de imaginar, nada mais. E, portanto, há várias formas de lidar com as palavras. Uma delas é o silêncio, outra delas é rir, outra delas é assumir. Seja como for, elas não transformam a realidade, ok? Se eu disser que, sei lá, que aquele pássaro que está ali pintado é azul e que o fundo é preto, o quadro não muda só porque eu disse isso. Não é? As cores não mudam. E se eu disser que a parede é vermelha, ela também não muda só porque eu disse isso. Okay? Portanto, pronto, o melhor é rir daquilo que eu estou a dizer, porque aquilo que eu estou a dizer é um absurdo. Okay? Pronto. Não vale a pena também me castigarem só porque eu disse um absurdo. Eu simplesmente vou ser um gajo criativo. Pronto. Isto são coisas básicas, mesmo básicas, ok? E que, pronto, a sociedade histórica tem dificuldade em passar essa problemática. Pronto. Que tem a ver com a problemática da ilusão, ok? Todos nós precisamos de uma qualquer ilusão para sobreviver e para caminhar. Pronto. O homem que estava estático e que não tinha ilusão de conhecer nada, ficou estático até à morte. Não saiu do mesmo sítio, porque também não tinha a ilusão de conhecer nada. Não é? Pronto. A ilusão é o que nos move, contudo é preciso ter algum bom senso, algum discernimento na questão da ilusão. Okay? Na minha perspectiva, depois da morte não existe nada,
mas em prol da ilusão de que existe alguma coisa, que pessoas são capazes de matar e de fazer coisas bárbaras, na ilusão de que depois da morte virá algo melhor. Mas, na verdade, pronto, o que há de bom é aqui, na realidade, nesta noção de que cada um, ou até todos nós, poderíamos ser capazes de criar a noção do paraíso na realidade, pois a noção do inferno já existe, okay? Já existe. E pronto, e há imensa gente que tenta combater essa noção infernal, em que milhares de pessoas passam, por exemplo, em Gaza e outros países mais, não é? Passam há séculos naquele inferno, não é? Gerações matam-se umas às outras, e pronto, nada ficou resolvido, não é? Pronto. E aquilo, pronto, é um povo que sonha com o paraíso, mas que vive o inferno. Não é? E todos eles, seja lá onde for, seja na Palestina, seja onde for, podiam tentar ir ao encontro da necessidade de criar a noção do paraíso na Terra. Pois também existe, por exemplo, no Brasil, há para aí 2 ou 3, aqueles gajos fazem vídeos, não, que eu gosto, de malta que tem tipo quintas com panteras e tigres e sabe-se lá que mais, não é? Que são animais considerados agressivos e até violentos para com os homens, sendo que, porque eles passaram por um processo educativo na qual os homens e, portanto, as pessoas que lá estão nunca os trataram mal e sempre os alimentaram, existe um comportamento pacífico e amigável de quem, em princípio, de forma natural, seria agressivo e violento. E não o é porquê? Porque a educação que foi ao encontro dessa necessidade de que a pantera, ou o tigre, ou seja o que for, não seja violento, houve essa intenção. A intenção de que aquele animal que naturalmente é violento não se torne violento. Só isso. Havia a intenção que tudo se cria neste mundo. Okay? Tudo. Como eu gosto de dizer, viemos em paz.